Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje é sobre a efedrina. Esse composto que é utilizado muitas das vezes de modo off-label pelas pessoas justamente ou para aumentar a produtividade ou para efeitos termogênicos, para perda de peso. Então as pessoas às vezes têm dúvida em relação a como que ele atua a nível de sistema nervoso central. Então nesse vídeo eu vou estar tentando esclarecer essas dúvidas e falando os mecanismos de ação. O próximo eu vou falar os estudos, tem alguns estudos que utilizam ele juntamente com cafeína, principalmente em atletas, e eu vou estar demonstrando os resultados. Então a efedrina ali vai ser um composto simpatomimético, ou seja, estimula por via direta e indireta o sistema nervoso simpático. Quando a gente fala em via indireta, ele vai tanto aumentar a síntese de noradrenalina quanto inibir a degradação na noradrenalina. Portanto, você tem mais noradrenalina disponível. Quando você fala de mecanismo direto, ela vai atuar tanto em receptor, a efedrina, em receptor alfa-adrenérgico quanto beta-adrenérgicos. Aí que vai ter as diferenças. Então você vai ter, por exemplo, o alfa-adrenérgico nos vasos, o beta no coração. Então eu vou explicitar um pouquinho cada um faz. E também você tem a questão do mecanismo de sistema nervoso central. Então, quando você estimula os alfa-adrenérgicos que você tem no vaso sanguíneo, o que vai acontecer? Uma vasoconstrição, ou seja, você diminui o calibre do vaso. Portanto, com a diminuição do calibre do vaso, você tende a aumentar a pressão arterial. Juntamente com isso, você tem um estímulo beta-adrenérgico. Esse estímulo beta-adrenérgico que vai atuar receptor cardíaco, aumenta a frequência cardíaca e aumenta o tônus cardíaco, a contração cardíaca. Com isso, o estímulo beta mais o estímulo alfa tendem conjuntamente a aumentar a pressão arterial. Por isso que muitas das vezes a pessoa utiliza a efedrina, aumenta a frequência, né? Você às vezes tem palpitação e aumenta também a questão da pressão arterial, principalmente naqueles pacientes suscetíveis. Tem alguns pacientes que são mais sensíveis a essa variação de pressão. Bom, a nível de pulmão, ele vai atuar no receptor beta 2, levando uma broncodilatação, por isso que algumas pessoas apresentam uma melhora na oxigenação, né? Conseguem puxar o ar, entre aspas, com maior facilidade. É um dos mecanismos deles. Bom, a outra questão é a nível de sistema nervoso central. Então, para parar de enrolar e chegar em sério, é um composto, a efedrina, consegue atravessar a barreira hematocefálica, chega no cérebro, ele vai estimular a liberação tanto de noradrenalina quanto de dopamina. Então, por isso que você estimula o estado de alerta, o estado de atenção, você fica um pouco mais agitado, você tem ali a questão da sudorese, você às vezes tem uma melhora cognitiva, uma melhora de processos de memória operacional. Por quê? Porque ela aumenta de fato essas regiões que lidam com essa área, né? Bom, e além disso tem o uso que se prediz que ela atua no beta 1, beta 2 e beta 3 que tem ali em relação ao receptor em tecido adiposo. Então, se presume que por causa disso ela pode levar a uma perda de peso, mas a perda de peso dela, de modo geral, é indireta, ou seja, ela aumenta o metabolismo. Isso eu posso estar falando no próximo vídeo, então a associação dela com a cafeína, algumas outras estratégias que podem ser utilizadas, que são utilizadas, apesar de não recomendadas. Não tem nenhum estudo que sustente a segurança e o uso da efedrina. No entanto, ela é muito utilizada. Então os mecanismos de ação dela são basicamente essas. Estimula a síntese, atua em alfa, atua em beta, depende do local do corpo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês gostem, curtem o vídeo, compartilhem e até a próxima. Obrigadão, viu?